com algumas de vocês, tem alguns meninos aí nos assistindo. E eles assistirão a gravação posteriormente. Meu nome é Maria Fernanda Teixeira, eu sou cofundadora do Grupo Mulheres do Brasil e líder, junto com a Denise Damiani, do nosso Comitê 88, que eu já vou explicar para vocês o que significa. O Grupo Mulheres do Brasil é um grupo que completa agora, em outubro, 7 anos de vida. Hoje nós temos já mais de 65 mil associadas no Brasil, em todas as cidades do Brasil e estados, e também fora do Brasil, em pelo menos já 15 países. Então, onde nós temos mulheres brasileiras, nós criamos o Grupo Mulheres do Brasil. E eu queria falar para vocês que esse grupo, na verdade, ele iniciou em Brasília, num convite da época, a presidente da República, que convidou 40 mulheres, entre empresárias e executivas, da qual eu faço parte desse grupo. Tivemos uma reunião em Brasília e nunca mais nos separamos. O que mudou? Mudou que, na verdade, nós, depois de uma segunda reunião, começamos a nos encontrar em São Paulo, e nos desconectamos de partidos políticos, né? A ideia nossa é sermos não conectados a nenhum partido para que a gente, de verdade, consiga cumprir nossa missão, que a nossa missão é o seguinte: termos mulheres trabalhando em iniciativas em favor de um Brasil melhor. Essa é a nossa missão. Então, eu sugiro a vocês que entrem no nosso site, para olharem valores, a nossa cultura, quantos comitês que nós temos, comitês, na verdade, organizados por temas. E agora eu vou falar do Comitê 88, né? O Comitê 88 é o primeiro comitê do Grupo Mulheres no Brasil que eu e Denise formamos, e é um comitê que tem como objetivo ter mais mulheres no topo. Por que o 80? Por que o 8? O 80 é porque lá, 7 anos atrás, levaria 80 anos para termos 30% de mulheres nos conselhos. Então, nós dissemos, vamos trabalhar em iniciativas para que a gente eleve e mostre essas mulheres tão competentes que existem no Brasil, para termos mais mulheres nos conselhos, reduzir de 80 para 8. A gente não está ainda nos 30%, mas está quase, então vamos trabalhar aí. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão nos assistindo que são super a favor dessa causa, algumas até conselheiras, outras lutando e formando conselheiras, como a Cris Axé, que está aqui nos assistindo, que forma mulheres muito competentes para serem preparadas para conselhos. Então, assim, agora eu quero passar a palavra para a Lucimar, que vai, na verdade, coordenar essas feras todas que nós temos aqui hoje para falar de um tema super importante de feedback, não só mulher para mulher, mas mulher para homem e homem para mulher. Então, assim, estou aqui desejando um maravilhoso bate-papo entre vocês, tá bom? Bem-vinda, Lucimar, bem-vinda a todas, e pode fazer o seu início. Obrigada, Maria Fernanda. Bom, boa noite a todas. Hoje o meu papel aqui é mediar. Nós temos 3 convidadas que falarão mais profundamente sobre o assunto, só que todas vocês estão convidadas a também interagir conosco, seja pelo chat, ou se quiserem falar alguma coisa também, por favor, fiquem à vontade. Aqueles que desejarem abrir a câmera também fiquem à vontade. Como eu disse no princípio, estamos aqui numa sala entre amigas, justamente porque nós queremos construir um Brasil melhor, né? Então, nós temos hoje 3 convidadas. Nós temos aqui a Denise Padoletto, que ela é diretora de Pessoas e Cultura da Omni Banco Financeira. Ela é especialista em desenvolvimento de liderança. Temos também a Cristiana Beirodit, que é advogada, fundadora do Café com Mediação, e ela é CEO da DSB2B. E a Velma Gregória, que é sócia fundadora da OG Comunicação e Sustentabilidade.
Então, boa tarde, meninas. Obrigada pela presença. Como a Maria Fernanda comentou, nosso trabalho, né, no Grupo Mulheres do Brasil é ter mais mulheres no topo. E para chegar ao topo, nós sabemos que feedback é uma das ferramentas muito importantes no desenvolvimento de carreira das pessoas no geral. E aí nós colocamos o tema: mulher sabe dar e receber feedback? E algumas pessoas perguntaram, né? Mas por que feedback para mulher? Por que vocês estão fazendo, né, essa distinção? Né? Feedback é bom para qualquer pessoa. Sim, é verdade, é bom para qualquer pessoa, mas infelizmente existem estudos que mostram que as mulheres não recebem feedbacks tão diretos e sinceros como os homens recebem. E isso também afeta o desenvolvimento profissional das mulheres. Então, esse é o tema que a gente vai trazer hoje aqui. Eu queria começar pedindo para a Denise se apresentar e falar um pouquinho, Denise, da ferramenta feedback, né? Você que é uma pessoa que é especialista em desenvolvimento de liderança, fala um pouquinho para a gente como que você usa essa ferramenta aí no desenvolvimento das pessoas. Legal, obrigada, Lucimar. Bom, como você já me apresentou, eu sou executiva de recursos humanos, trabalho há 21 anos com RH. Atualmente eu trabalho num banco, numa financeira, que a gente, inclusive, tem orgulho de ter 50% das mulheres em posições de liderança lá hoje, que é muito bacana, né? Todas as empresas tentando um movimento como esse, a gente já conseguiu a igualdade, agora a gente quer fomentar outras iniciativas. Eu sou psicóloga clínica também, focada no desenvolvimento de liderança em terapia, em aspectos emocionais, e sou conselheira do instituto que chama Ser Menina, inclusive a fundadora está aqui participando, ouvindo, a Cássia, que é um instituto muito bacana, depois convido vocês aí a olharem no Instagram, nas redes sociais, mas é um instituto muito bacana porque ali a gente trabalha no contraturno escolar, trabalhando com meninas de 7 a 15 anos, em atividades de reforço e para trabalhar autoconfiança e autoestima, né? Dando a mensagem de que elas podem ser no futuro o que elas quiserem. Então, tem tudo a ver, por isso que eu estou tão atrelada a grupos aí de liderança feminina, e a gente tenta trabalhar desde a adolescência até para frente. Respondendo um pouco sua pergunta, Lu, assim, eu até falei isso no começo aqui, né, quando a gente estava no aquecimento. Eu trabalho há 21 anos em RH, eu ainda não conhecia uma ferramenta de desenvolvimento mais eficiente que o feedback, né? Puxa, tem tanto curso legal, tem tanta consultoria, empresa, enfim, benchmark, Vale do Silício, mas nada, a meu ver, ainda é tão efetivo e tão importante para a carreira como o feedback bem feito, né? E por ironia do destino, é um assunto já antigo e um assunto super novo, porque você muda de empresa e você consegue ver que ainda o principal ponto das empresas, da liderança, a oportunidade que a gente tem para trabalhar é em cima de, peraí, você sabe dar o feedback corretamente, né? Quer dizer, o feedback que não seja só o julgamento, o feedback que seja a verdade dita com empatia, o feedback preciso e o feedback que olhe para frente, né? Então, o tema é apaixonante, ele é essencial, né? A carreira só se desenvolve com autoconhecimento e o autoconhecimento vem de feedback, muitas vezes, né? E o ponto que você trouxe, eu acho que a gente vai discorrer mais um pouquinho depois, Lu, ele é super importante, porque, de fato, ainda existe, né, nas relações muita diferença entre o modo como os homens se relacionam no ambiente de trabalho e as mulheres se relacionam entre elas. E isso gera essa diferenciação, que apontam em muitas pesquisas, de que os homens acabam recebendo ainda mais feedback no ambiente de trabalho por outros homens, e feedback mais claros, precisos e assertivos, que é como tem que ser o feedback, né? Então é como se o homem dosasse mais a pílula para falar com a mulher. Isso não ajuda, isso atrapalha no desenvolvimento de carreira. Então, tentando aí falar um pouquinho da introdução, Lu. Obrigada, Denise, obrigada. E a gente falou bastante sobre essa questão da comunicação, né? A comunicação não violenta, de como que se pratica também a escuta. E aí, Velma, eu queria que você falasse um pouquinho também, se apresentasse mais profundamente e iniciasse aí discorrendo sobre isso, por favor. Bom, eu, diferentemente da Denise, eu não sou especialista em RH, né? E quando apareceu esse tema da live, eu achei que era importante participar justamente por não ser de RH,
porque eu fui jogada no mundo dos negócios sem uma preparação para o feedback, né? Eu comecei minha carreira como jornalista e o mundo da comunicação não é muito preparado para os negócios, né? E atuando como jornalista, claro. E aí, quando eu comecei a empreender, que eu comecei a ter funcionários, colaboradores, a equipe foi crescendo. Primeiro, ao longo da minha carreira, eu nem sei se eu sabia também receber o feedback, né? Porque eu tomava tudo como pessoal, a história da comunicação, a maior parte dos meus chefes foram homens, e então eu recebia feedbacks que eu sempre achava que não eram muito... Eu não sabia aceitar o feedback e não aprendi a dar em contrapartida. Então, quando eu fui para o mundo do empreendedorismo, que eu abri minha empresa, que eu tive funcionários, fui jogada na cova dos leões, né? Tem que dar feedback, e eu não sabia o que era isso direito, né? Então, eu tinha demandas dos meus funcionários. Eu achava, assim, claro, eu dava retorno sobre as coisas, mas eu não imaginava que existia uma ferramenta que pudesse me ajudar a falar o que eu queria, o que eu esperava, quais eram os próximos passos. E isso eu fui aprendendo na marra, que acho que é uma coisa que também é comum na vida das pessoas, né? Não ter um preparo para dar feedback e tudo mais. E aí, conforme a equipe foi crescendo e a demanda foi ficando gritante, eu fui procurar ajuda mesmo, né? Eu fui contratar uma empresa que me ajudasse nesse processo, e aí eu percebi o quanto é possível se preparar para ele, quanto você tem ferramentas que você pode utilizar, quanto você tem técnicas que são utilizadas para te ajudar nisso, entre elas a comunicação não violenta, né? E eu entendi que eu precisava me preparar. E aí comecei a olhar para o meu histórico de dar e receber feedbacks anteriores, sem nenhum preparo. E fui vendo que, assim, eu como mulher, depois que eu passei por uma preparação para o feedback, eu tinha habilidades diferentes das masculinas, né? Que eu conseguia ter um pouco mais de empatia, ter uma visão sistêmica do colaborador, e pensar no futuro dele de uma maneira mais empática, né, do que eu tinha tido como experiência de receber feedbacks. Então, por isso que eu quis participar dessa live, né, por conta da minha experiência nos feedbacks sem ter sido preparada para isso. E acho, sim, que a mulher é diferente para dar feedback. Ela tem... eu acho que a mulher tem, primeiro, uma visão sistêmica diferente da do homem, né? A gente olha para o todo, né? Para a pessoa integral, né? A gente tem uma visão holística do indivíduo, que eu acho que isso é bem feminino. E acho que a partir da hora que a gente se prepara para esse feedback, a gente até olha, é ruim, mas assim, acho que a gente é melhor nisso do que os homens, depois que você tem as ferramentas corretas. E acho que a gente também tem uma abertura maior para se preparar. A gente procura mais informação. Por exemplo, eu não tenho formação nenhuma de RH, mas eu ajudo empresas a incorporar estratégias econômicas, ambientais, sociais e de governança. Eu trabalho muito com questões, com indicadores de pessoas. Para mim foi muito mais fácil procurar ajuda de especialistas de RH que pudessem me dar o caminho para aprender a fazer feedback. E aí acho que a partir daí, e acho que isso é mais aberto nas mulheres. As mulheres também procuram mais estudar RH, além das suas habilidades e das suas demandas do dia a dia, né? Então, assim, eu sou uma diretora de empresa e eu preciso aprender RH. Eu acho que a mulher também é mais aberta para isso. Obrigada. Sim, claro, e a gente ainda vai continuar aqui conversando, Velma. Muito obrigada. A gente sabe que o ser humano tem um medo muito grande de ser julgado,
né? Eu acho que daí começa a dificuldade em receber feedback, porque o ser humano tem por si esse medo de ser julgado, né? Então ele está sempre ali na tentativa de se defender. Então, às vezes, ele não está nem conseguindo ouvir aquilo e pensar como melhorar, mas ele está pensando em como ele vai se defender da crítica que ele está recebendo. E como muitas pessoas, nós da origem, nós que somos latinos e somos assim calientes, né, e com a emoção muito à flor da pele, nós sabemos que as pessoas têm realmente essa dificuldade em dar notícias ruins, né, porque sempre parece que é uma crítica à sua pessoa, ao invés de ser uma ferramenta de desenvolvimento, né. Mas para isso também existe aquilo que a gente, né, chama de mediação, os mediadores. E a Cristiana pode falar um pouquinho disso, inclusive ela tem uma plataforma super legal, que é o Café com Mediação. Ela vai falar um pouco e, inclusive, ela nos contou ontem que ela faz um trabalho para empresas que têm essa dificuldade em fazer feedbacks. Então, por favor, Cris. Obrigada, Lucimar. Olá a todos. Um prazer estar aqui nessa live de hoje com esse tema que para mim é tão caro, que é o feedback. E feedback tem tudo a ver com comunicação. E quanto é importante a gente saber se comunicar nesse momento do feedback. Bom, eu sou advogada, sou Cristiana Bayrott. Meu sobrenome é meio complicado porque ele é alemão. E eu sou advogada, especializada em contencioso empresarial. Dedico há mais de 15 anos a questões de arbitragem e também advocacia na mediação. E sou mediadora, capacitada, certificada, estou como no CNJ, cadastrada também, faço mediações judiciais e mediações privadas, né? Eu trabalho com desenho de sistemas de solução de disputas na DSD2B, que é uma empresa dedicada a encontrar esses desenhos de solução de disputas, né? E dentre esses conflitos que surgem, muitos são conflitos organizacionais, muitas vezes até por um feedback que não foi bem colocado. E que é importante que as empresas e todos nós sabemos que podemos contar com um mediador imparcial e independente para resolver conflitos, né? Então, como eu estava dizendo, né, o feedback é um momento tão importante em que um gestor ele sai da sua zona de conforto porque se importa com o outro para passar elementos importantes para uma construção de futuro. Então, pensando como mediadora, né, e lidando com diversos conflitos que a gente vê no dia a dia, como tem ferramentas importantes que o mediador utiliza nessa gestão de conflitos, mas que podem ser utilizados por todos, né, inclusive até numa negociação. Um deles é, primeiro, foco no problema e não nas pessoas. O que está gerando aquela necessidade do feedback, né? Então, o foco no problema e não nas pessoas é muito importante. A empatia, né? Se preparar você como um todo de estar ali naquele momento. A escutativa, que é uma ferramenta que você escuta com o corpo todo. Como eu disse, feedback tem tudo a ver com comunicação. E apenas 7% da nossa comunicação, segundo o Albert Mehrabian, que é o autor do livro da comunicação não verbal, ele diz que só 7% da nossa comunicação é a verbal. 38% é o nosso tom de voz. 55% é o corporal, né? Os gestos que a gente faz, né? Então, quando você tiver um feedback recebendo ou dando, quanto é importante você estar com uma escuta ativa nesse feedback. Uma outra ferramenta que a Lucimar trouxe aqui, da comunicação muito importante, que os mediadores costumam utilizar, é a comunicação não violenta, né? Os mediadores, quando estão recebendo as informações, esse não julgamento, escutar sem julgar, né? Se atendo a fatos e falar o que aquilo trouxe de sentimentos, você ser responsável naquele momento do feedback, nunca dizer, ouvi falar que aconteceu isso. Não, eu vi fatos, senti isso, qual é a minha necessidade e qual é o meu pedido, né? A gente tem muita dificuldade de falar dos nossos sentimentos e quanto é importante a gente se ater a fatos e as nossas necessidades.
E o mediador utiliza muito isso para falar, se ater às necessidades das pessoas, negociar em cima de interesses e não só pedidos ou posições. E hoje eu também faço essa homenagem falando aqui da mediação, porque hoje é dia do mediador, inclusive. Então, quanto essas ferramentas que os mediadores trazem no seu bolso, né? Inclusive para poder ajudar as empresas nesses conflitos organizacionais, são importantes para o dia a dia. E também é importante para as empresas saberem que se o feedback não for eficiente, por exemplo, feedback entre pares gerou um conflito organizacional, é possível sim ter um mediador imparcial e independente que vai utilizar ferramentas na construção de um diálogo com visão de futuro para o bem daquela empresa, encontrando soluções criativas para aquele conflito ali e para a empresa seguir adiante bem. Obrigada. Obrigada, Cristiana. Inclusive, eu trabalhei por muitos anos em companhia americana e todos os feedbacks que eu recebi e que também fiz, sempre nos foi aconselhado de ter realmente uma terceira pessoa, né? Essa terceira pessoa poderia ser o RH ou um mediador, por dois motivos. Primeiro, justamente para mediar, caso houvesse ali, digamos assim, um aquecimento no clima da conversa e etc. Né? E segundo, para que, se houvesse uma má interpretação do que foi dito, sempre tem ali uma terceira pessoa para, né, contemporar e dizer, não, olha, não foi isso que foi dito, né? Foi dito isto, que é muito importante também, porque nem sempre aquilo que nós falamos e achamos que mandamos como informação é o que a pessoa recebeu e entendeu, né? Existe este problema também, por isso a importância de, inclusive, reconfirmar se a pessoa entendeu aquilo que foi dito e foi passado, né? Mas nós até discorremos ontem um pouco, quando nós estávamos conversando, que no Brasil existe uma informalidade, né, no feedback, e que justamente por estarmos ainda num meio que a grande maioria dos líderes são homens, eles se utilizam, às vezes, do happy hour, às vezes do futebol, às vezes de um cafezinho que eles vão tomar entre eles, e acabam fazendo esses feedbacks diários e etc. E eles não fazem isso com as mulheres, né? Justamente porque eles não vão convidar a mulher para jogar futebol, ou não vão convidar a mulher para o happy hour, e aí depois eles acabam não fazendo este feedback, e quando eles vão fazer de forma formal, né, existe um estudo de Stanford que diz, né, que 25% as mulheres, elas são julgadas duas vezes mais do que os homens por uma linguagem agressiva, né? Então, aquilo que o homem se utiliza e que ele é chamado de forte, a mulher é julgada como agressiva nos seus feedbacks, né? Apenas 50% das mulheres, quando recebem um feedback, recebem esse feedback das suas expertises técnicas, né? Geralmente, eles vão falar de comportamentos emocionais, né? O homem vai ter todo ali um cuidado e acaba não dando um feedback tão direto para que ela possa entender exatamente aonde ela pode se desenvolver, né? E aí tem sempre o homem, geralmente, quando faz um feedback para a mulher, ele vai dizer, você é colaborativa, você tem uma equipe que entrega resultados, uma coisa mais generalista, né? E para o homem ele vai dizer, você é assertivo, você é inovador, você tem uma visão estratégica, né? Então, com isso, os homens vão tendo aí essa potencialidade e as mulheres vão ficando meio perdidas e acabam não entendendo muito bem onde é que elas precisam melhorar ou não. Aí, Denise, eu queria que você discorresse um pouquinho mais sobre essas ferramentas e a forma correta, enfim, aquilo que a gente conversou um pouquinho ontem, por favor. Não, muito bacana o que você está falando, porque além dos dados já dizerem tudo, eles já mostram por que a gente precisa ter mais mulher na liderança, né? E por que os trabalhos são tão importantes
para virar esse jogo e essa cultura e como as coisas de fato acontecem, né? Porque olha só, tem um monte de coisa que você falou aí bacana e super importante. Quando você fala, puxa, existe uma cultura de informalidade no Brasil e bastante entre os homens, isso não é ruim, né? Até porque tudo que a gente batalha como RH é que você tem uma cultura de feedback, que não seja o feedback formal, só no momento do feedback, né? Que você crie isso constantemente, o tempo todo. Então, o bom feedback ele é feito num ambiente de confiança, né? Então, é papel do líder criar um ambiente seguro, psicologicamente, emocionalmente, e conseguir fazer com esse feedback, até para fazer o cenário para o feedback ser melhor aceito. Então, a cultura de informalidade é super bacana, né? O que não é bacana, que é o que o dado traz, é que isso acontece de homem para homem, né? E não necessariamente de homem para mulher. E por N motivos, né? Então, tem essa questão, você falou de empresa americana, eu também trabalhei em empresa americana, né? E como isso é um contrassenso, né? Você fala que já tem um terceiro pessoa no feedback, vai contra o que a gente está falando de criar um ambiente de confiança e de você ter, é claro que nas leis americanas você tem muito mais as questões de assédio, de uma série de coisas, mas vai contra tudo isso de criar um ambiente genuíno e saudável e natural do feedback espontâneo, porque o feedback é escutativo, é você poder trocar, né? É você poder falar, me dá mais exemplo disso, me fala disso, mas como é que eu olho para frente? Mas por que isso? Então, a cultura a gente tem que criar para isso. Agora, a questão é como é que a gente quebra esse vínculo, né, do homem, conseguir fazer isso mais comumente com a mulher, com a mesma naturalidade, porque senão, de fato, não ajuda nos outros ambientes. E aí, quando a mulher percebe isso, consciente ou inconsciente no dia a dia, faz ela ficar menos autoconfiante no trabalho, né? Porque quanto mais você vivencia e vê que o ambiente entre homem e homem é diferente do que o seu chefe, o seu par faz com você como mulher, mais insegura você vai ficando, né? E entra toda aquela questão da sua autoconfiança se abalando, puxa, mas será que eu estou certa? Será que é uma mensagem não receber tanto feedback? Será que eu deveria receber? Então, também você vai indiretamente minando a autoconfiança para que a mulher se sinta segura de crescer, né? Como é que quebra tudo isso, né? Com mais mulher na liderança, claro, né? Eu vejo isso hoje. E com a coragem, a prática constante da gente pedir feedback, né? Porque, óbvio que a gente pode olhar esse outro lado da liderança, mas, puxa, o que eu mais estimulo hoje é a rainha do feedback, né, cara? Você tem que pedir feedback para todo mundo o tempo todo, especialmente quem você confia, obviamente respeita e acha que vai te agregar. E ouvir de coração aberto, né, de escuta ativa, como a gente falou aqui, mas sem se abalar, né? A gente começou falando isso, feedback não pode ser um julgamento, tem que ser em cima do problema e não da pessoa. E a mulher tem que conseguir ver isso do outro lado, né? Puxa, eu estou recebendo esse feedback negativo, mas eu estou recebendo pela minha atitude comportamental ou técnica e com o objetivo de me ajudar, né? O feed forward para frente. Não como um julgamento porque eu sou ruim, porque eu estou ruim, porque, né, eu fiz dessa maneira, não como culpa, que é muito comum, né? Mas sempre volta para a culpa e fala, putz, joguei mal, não devia ter feito, vou fazer de novo, autoconfiança e tal. Então, enfim, tem tanta coisa dentro disso, né? Mas esse ponto de, puxa, peça feedback, porque senão você não quebra essa barreira, inclusive provocando o homem a ter esse hábito de dar feedback continuamente. Tem que tirar ele da zona de conforto também, né? Claro que para ele é muito mais confortável dar para o homem, né? Eu porque acho que tem a linguagem melhor, ou porque não tem que dosar a pílula. Então, vamos cutucar e falar, pera, né? Você como par, como colaborador, como chefe, me ajuda, né? Me fala e busca na evidência e busca nos fatores corretos, né? Então, acho que é um pouco disso. É super legal, Denise, essa questão do que você falou realmente, né, do feed forward, que é você olhar para frente e não se sentir aí mal ou ruim com uma crítica construtiva. Outro dia até vi uma metáfora que eu achei assim muito interessante, né? Que você está lá foi fazer um passeio nas savanas e aí você vê lá uma leoa caçando, né? E ela corre ali atrás do veadinho e tal, e por acaso aquela caça não dá certo. Não deu certo. Aí daqui a pouco você vê a imagem, ela tá ali toda sossegada, descansando, porque ela correu muito, pensando, né? Muito provavelmente, essa não consegui, a próxima, o que eu vou fazer para conseguir? E o viadinho, por sua vez, correu, conseguiu fugir, tá lá descansado também, bebendo a sua água e tal. Enquanto que nós, mulheres, estaríamos, ai meu Deus, eu não consegui a caça, né? Se culpando, ou então traumatizada, porque, ai meu Deus do céu, eu quase fui caçada, né? Então, para a gente também entender com a natureza que a gente tem que, né,
oba, não fui caçada, que bom, a minha estratégia deu certo, opa, ou não consegui a caça, o que eu vou fazer agora para poder consegui-la, né? Estou, claro, fazendo aqui uma metáfora, mas assim, isso serve também para o nosso trabalho, né? Então, como é que eu posso fazer para melhorar, para conseguir essa promoção, ou o que eu fiz que deu certo e agora eu estou aqui merecedora dessa promoção que eu recebi, né? Luz, Que deixa aí eu pegar vem um gancho, que você falou uma coisa claro. super importante, né? Que é assim, a gente está falando de feedback eu mesmo, né? Estou falando bastante assim, puxa, onde eu posso melhorar, quais são as evidências. Mas o feedback é onde, como desenvolvimento de carreira, você tem que olhar, né? Só para pegar o gancho do que você falou, que é perfeito. É porque eu já sou boa, né? Porque eu tenho de bom. Então, isso é outra coisa. Quando eu falo peço feedback, pede oportunidade, óbvio, né? Eu sempre falo, quando é uma coisa ruim, você tem que trabalhar para não ser um impeditivo para o seu crescimento, mas ela nunca vai ser o seu destaque. A gente brilha no que a gente é bom, né? Então, você também tem que saber o que você é bom para falar, por aqui que eu brilho, é por aqui que eu vou me aparecer mais, é por aqui que eu tenho que reforçar a minha potencialidade, que é onde eu vou ser reconhecida, né? E no outro ponto, que não é minha fortaleza, não pode ser um impeditivo, e eu busco reforço no time, né? O mundo ideal é esse, mas é que você falou um ponto super legal, que é isso. É para pedir feedback positivo também, né? Tá legal, já entendi esse lado. Agora, onde são minhas fortalezas para eu potencializar aqui, para eu acelerar minha carreira, né? A gente se acelera pelo que a gente tem destaque. Eu acho que é importante até trazer bastante para quando a gente começa uma conversa de feedback e para a cultura das empresas, é o sentido e o significado desta ferramenta. Né? Porque quando você realmente traz o que é o sentido e o significado, aí sim você torna essa conversa mais construtiva e até mais confortável, né? Ao contrário do que as pessoas entendem que feedback é uma avaliação, né? E aí fica ali toda apreensiva porque ela está desta forma achando que é uma avaliação. Mas ontem a Velma até veio, quando a gente estava fazendo aqui um esquenta, a Velma nos contou que ela aprendeu muito, né? Porque ela é uma empreendedora e ela tem funcionários, que ela aprendeu muito, porque tinha muito. Ela contou uma situação de que as pessoas diziam algo e ela pensava que era outra coisa. Você quer dividir com a gente, Velma, aquela experiência que você contou ontem e discorrer sobre o assunto? Isso foi antes de eu fazer o treinamento em feedback, né? Na verdade, eu acabei buscando coaching, ferramentas, enfim. Mas antes disso, a minha equipe tinha 25 pessoas, já estava com 25 pessoas, e eu tinha uma pessoa que entrava todos os dias na minha sala, todo dia, e me pedia demissão. E ela falava, Velma, eu quero demissão porque você não gosta de mim. Todo dia ela entrava e falava isso. E eu pensava, gente, mas eu sou dona da empresa, por que eu estou com ela se eu não gosto? O que ela pensa, né? Por que ela acha que eu não gosto dela? E eu nunca tinha me atentado que ela estava querendo me dizer outras coisas, né? Que ela estava querendo me pedir feedback, ela queria que eu falasse sobre o trabalho dela, sobre o comportamento dela, sobre as relações dela com a equipe. Ela queria ter a minha visão sobre o papel dela dentro da empresa e onde ela gostaria de chegar. E eu não sabia dar isso para ela. E acabou que eu perdi essa pessoa na minha equipe, ela acabou saindo, porque uma hora, depois de várias vezes me pedindo demissão, eu aceitei, porque eu não estava preparada para isso, para entender. E quando eu só descobri o valor dessa pessoa depois que eu perdi, né? Então, assim, eu prestei atenção no valor dela depois que eu perdi. E eu perdi por uma incompetência minha, né? Não foi por ela, ela não queria sair da empresa. E aí eu volto para uma coisa que a Cristiana falou, que é a dificuldade que a gente tem de expressar emoções, né? Então, ela não conseguia se expressar, eu não conseguia ouvir, que aí a gente vai para a escutativa, que também não era desenvolvida no meu caso, e que a gente ontem também estava falando que a escutativa, se a escutativa vem com a maturidade ou ela precisa ser desenvolvida, e a gente chegou à conclusão de que são as duas coisas, né? E nessa época eu não tinha. Então, assim, a ausência do feedback traz prejuízos
que não são só o prejuízo emocional ou da lida do dia a dia. Ele traz prejuízos que causam impactos econômicos, financeiros, no cotidiano da empresa. Eu tive que treinar outra pessoa para a função, eu tive que contratar outra pessoa que, só por não receber feedback, não ficou no meu time, né? Ou por minha ausência de escuta, foi embora, né? E aí, depois que eu aprendi isso, eu virei uma viciada em processos de RH. E foi nessa época que eu entrei para um grupo de RH da Companhia de Talentos. A gente tinha um grupo de discussão de RH na Companhia de Talentos, e foi de lá que eu conheci uma pessoa que me levou para o Mulheres do Brasil, que é a Andréa Cruz, e passei a fazer cursos, a estudar, a entender e a estimar o impacto que o relacionamento, né, tanto de dar, porque na posição de chefe você recebe feedback, né? Essa coisa de você estar num cargo de chefia não tira a necessidade de você receber feedback dos seus colaboradores, né, dos seus pares, ou até da pessoa que você contratou para te dar feedback. E eu passei a olhar isso com outros olhos. E aí sim, aí a minha vida mudou. Aí eu passei a fazer... Não, e outra, né? Estruturar a carreira das pessoas que trabalham comigo. Né? Você dá visão de futuro para essas pessoas, de curto e longo prazo. Isso tudo veio com técnica, com estudo. Né? E a partir da ideia de que eu entendi que aquilo não era só... Não era só a questão de relacionamento com as pessoas, aquilo lá era negócio, né? É um negócio, eu tenho que fazer isso como uma estratégia de negócio, assim como eu tenho estratégia financeira, né? Então... Aproveitando o seu gancho, sim, aproveitando o seu gancho, acho que a gente traz aqui a importância da confiança nas relações, né? Porque a excelência dessas relações e a confiança é que também vai trazer os bons resultados, né? Tanto para a conversa, para as pessoas poderem se entender, para poder praticar a empatia, né? E como é que a gente... Eu queria trazer aqui uma pergunta para apimentar um pouco. A gente está falando aqui de empatia, de se colocar no lugar do outro, né, para poder compreendê-los e etc. Mas, se a gente viver num mundo aqui que ainda é muito fechado nos homens brancos, líderes, né, que vieram de uma certa classe social, como é que eles conseguem, e aí acho que entra a importância da diversidade da mulher, do negro e etc. Como é que você se coloca no lugar do outro se você não consegue entender o que ele sente? Como é que você coloca o pé no sapato do outro se o outro calça 40 e você calça 37? Nunca vai ser o mesmo sentimento, né? Ali. Cristiana, você quer falar um pouquinho disso? Como mediadora, acho que você tem aí essas questões. Obrigada pela pergunta, Lucimar. Eu acho interessante essa pergunta, porque assim, empatia não é bem se colocar no lugar do outro. Por exemplo, sentir uma dor de quem sofre um problema de diversidade. Eu não posso me colocar no lugar das dores de uma pessoa, por exemplo, negra. Eu não sei o que ela vivenciou. Empatia é mais do que se colocar no lugar do outro, mas é prestar atenção na necessidade do outro. E não só se colocar. Não é você dar conselhos, não é você julgar, é você escutar ativamente. Quantas vezes a gente procura um amigo para contar um problema e a gente quer que ele receba aquilo com empatia? O que você quer daquele seu amigo? Você quer que ele te dê conselhos? Você quer que ele conte, isso acontece com todo mundo, que ele julgue? Ou simplesmente você quer que ele te escute, que ele te compreenda a sua necessidade, que ele esteja ali por você. Empatia é isso, é escutar com todo o seu ser.
né? É a escutativa com o seu corpo, com a sua linguagem verbal e também é como um todo, é você focar na necessidade do outro, né? Então, é interessante até que a Velma trouxe a experiência dela, que a gente pode ver uma coisa. No feedback construtivo, aquele efetivo, aquele transformador, nós nos atemos a fatos. Nós não avaliamos, porque quando nós avaliamos, nós acabamos por julgar. Então, por exemplo, você falar, você é sempre assim, é diferente de você observar um fato. Este fato está acontecendo isso. Eu sinto que eu tenho uma necessidade de que seja diferente. Por que tem que ser diferente? Porque a empresa necessita de você de certa forma assim, assim. Então, você faz um pedido. É diferente de você avaliar e falar, você sempre faz isso. Essa é sempre a sua atitude. Quando você faz uma avaliação com o verbo ser, você transforma isso numa crítica para quem recebe. Então, se a gente treina para esse momento tão importante que é o feedback, tudo se transforma. Então, esse feedback é um momento tão significativo, tão importante para quem dá e para quem recebe, que para ele ser transformador, a gente precisa se preparar, sim, e prestar atenção na nossa comunicação, na nossa linguagem, o que a gente quer transmitir para o outro, né? No passado, a gente não tem como mexer, a gente fala muito isso em mediações, né? Seja para qualquer tipo de conflito empresarial, de família, assim, a gente não tem como mudar o passado, mas a gente tem como construir um futuro melhor. Ele está nas nossas mãos. Então, quais são as ferramentas para este futuro? Então, essa empatia é entender e escutar com todas as necessidades. E esses dias eu até estava comentando com vocês no nosso aquecimento que eu assisti a uma live da Luísa Trajano muito interessante. Ela trata que na vida dela, ela exerceu muito a escutativa e ela treinou os ouvidos dela para escutar aquilo que ela não gostava. Então, assim, nós treinarmos o nosso ouvido para escutar aquilo que é importante ou uma crítica, ainda que seja uma crítica, não seja um feedback bem posto, a gente escutar aquilo sem pré-julgar o outro e tentar encontrar a necessidade que aquela pessoa está tentando transmitir, ainda que ela não consiga bem, pode ser uma coisa positiva para o futuro. Então, empatia é prestar atenção na necessidade do outro, com essa escutativa e essa visão de futuro. O que eu posso extrair de bom ali para crescer? E essas pesquisas que você citou, Lucimar, de Stanford, fala muito que não prestar essa atenção tem prejudicado muito as mulheres, né? Porque a gente não tem o crescimento por falta desse feedback também tão importante. Então, como é rico a gente tentar treinar esses nossos ouvidos para receber esse feedback. O Cris, você falando aí me voltou no mesmo exemplo que eu dei ali atrás, me lembrei de uma coisa, né? Porque quando a gente pensa um exemplo para citar numa live como essa, a gente tira o contexto, né? Então, você imagina uma pessoa entrando na sua sala todos os dias para pedir demissão, num contexto que você tem que atender cliente, outras pessoas, enfim, você tem o seu minuto ali, a cobrança do seu minuto, né, o tempo todo acontecendo e alguém fazendo isso. Então, eu me lembro que nessa época eu pensava assim, por que ela não vê, por que ela não enxerga o meu cotidiano e vem fazer isso comigo todos os dias? Né? Então, eu não tinha empatia, além de não ter empatia pelas necessidades dela, eu demandava que ela tivesse empatia pelas minhas. Né? Então, é bem complexo isso no cotidiano. Né? Quando a gente pensa um exemplo, parece que você tem condições de pensar no mesmo momento sobre todos os aspectos, né? Sobre tudo que está acontecendo. Não, você tem 1 milhão de coisas acontecendo e tem que olhar para o feedback.
não é uma coisa única na sua vida, né? É um milhão de coisas. E aí, pensando no ponto de vista de mulher, que já tem esse perfil de abraçar muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, quando a gente olha para os números, né? A Grant Thornton soltou um número a semana passada de que os cargos de liderança sênior, 34% dos cargos são ocupados de liderança sênior são ocupados por mulheres. É muito abaixo do número dos homens, né? E a gente acaba abraçando muitas coisas no cotidiano e às vezes não se prepara mesmo para olhar para essa questão importante que é o feedback no meio de tantas outras coisas que a gente abraça, né? Então, quando a gente separa, fala da importância, fala da escutativa, fala da comunicação não violenta, e isso ocorrendo junto com o fluxo de caixa, né? Então, é algo que, se você não se prepara tecnicamente mesmo para isso, você não traz alguém de fora para te ajudar, você não traz alguém com um olhar de RH para te ajudar, o cotidiano te massacra, né? E a gente vai sentir mais culpa ainda por isso, né? Na verdade, eu contei essa história, acho que até hoje eu me sinto culpada por ter passado por isso e não ter conseguido enxergar no momento que eu deveria. Então, eu acho que, Belma, pensando aqui alto, agora que você está contando a situação, eu acho que, claro que depois que analisado, né, às vezes no momento a gente não pensa isso, mas acho que talvez o ideal teria sido ser, né, olha, dizer, né, olha, você merece uma atenção, eu quero marcar um horário para poder conversar com você e conversarmos, né, porque neste momento eu estou ocupada com outras coisas e não vou te dar a atenção que você merece, então vamos marcar, e aí sim se preparar e ter uma conversa e tentar analisar o que está acontecendo e tudo mais, né. Ô Lu, mas deixa eu trazer aqui uma reflexão que a Velma me trouxe agora, que eu acho que é muito legal um gancho que ela trouxe, que é assim, o líder é vulnerável também, né? A gente tem essa tendência, né? Isso a gente não aprendeu a gente cobrou, historicamente, até o RH fez isso muitas vezes, de cobrar muito, o líder tem que ser isso, o líder tem que ser aquilo, o líder tem que fazer direito, o líder tem que dar feedback, o líder tem que ajudar na carreira. E o líder é um ser humano, né? Tão vulnerável quanto o liderado, que tem suas incertezas, suas inseguranças, não sabe se mandou bem, está sobrecarregado, perde a paciência. E aí entra nesse, também precisa de feedback, né? Também não sabe pedir feedback, tem que dar, mas não sabe pedir. Eu brinco assim, né? A gente viu o Papa, né? Que é um exemplo de liderança, ou pelo menos a maior liderança da Igreja Católica, dar um tapa na mão ali em frente ao Vaticano da pessoa que tentou puxar ele, né? Porque é um líder vulnerável também, né? Que também mostrou o lado dele, que é o lado de também perco o controle, também tem o meu lado sombra, também sou aqui a entidade, o Papa. Quem imaginava ele lá dando, eu sei se vocês lembram dessa cena, né? Um tapinha, porque a moça tentou puxar ele. O puxou, né? Isso, chega a ser engraçado, mas eu acho que foi uma super personificação do quanto a gente também fica exigindo, e não olha o quanto o líder é vulnerável de falar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Mas ele também tem as inseguranças dele, 1000 coisas, pratinhos para equilibrar ao mesmo tempo, né? E a Velma falou isso claramente no discurso dela, né? Eu acho que foi bom você ter mencionado isso, porque a gente tem ouvido muito falar agora, né, de liderança humanizada. E liderança humanizada é exatamente você entender que somos seres humanos, então o seu funcionário é um ser humano, mas você também é um ser humano, né? Então você também é vulnerável. E eu acho que quando o seu liderado ele vê que você também é vulnerável, aí é que entra a troca construtiva e a troca que é de confiança, né? Porque a pessoa começa a se ver como você e você como ela, e aí tem essa troca de confiança. Inclusive, existe um estudo da Personal Page, né, que diz que 90% das pessoas são demitidas por comportamentos e não pelas suas habilidades técnicas ou a falta delas, né? Então, aí a importância realmente do feedback e da pessoa tentar se humanizar
e colocar realmente uns nos lugares dos outros, né? Nós estamos aqui caminhando, passou muito rápido, nós temos aqui ainda só 5 minutos, né, que voa o tempo. As meninas estão falando aqui, olha, todo mundo está agradecendo, a Cássia está falando que se identificou muito com o seu testemunho, Velma, porque ela já passou por situações parecidas, que está adorando as reflexões da Denise. A Tânia está falando que na PIG tinha um curso de feedback, que é um padrão para todos, e que se alguém quiser, para marcar uma hora. E aí ela está falando que no curso tinha que marcar uma hora para poder fazer esses feedback. E a Cris quer também agora aqui falar e indicar alguns livros, né, Cris? Pode indicar, por favor. Obrigada. Eu só queria acrescentar, antes de indicar alguns livros, que o mediador, quando essa figura do mediador imparcial e independente, auxiliando essas empresas em eventuais conflitos em relação ao feedback, é muito importante, porque ele não está de fora, ele justamente, dado aquele exemplo que a Velma trouxe, até a própria Denise, né, que muitas vezes os gestores estão com tantos problemas que não conseguem nem enxergar uma saída, né, a respeito de como lidar com aquilo. E o mediador, ele tem a imparcialidade, a independência, ele vem de fora da empresa e ele tem a confidencialidade. Então, tudo que está numa sessão envolvendo um conflito, por exemplo, de feedback, ou, por exemplo, um conflito entre áreas, né? Tudo aquilo fica entre aquelas pessoas que estão discutindo o conflito, ele não sai dali. E quem traz a solução não é o mediador, ele não dá conselhos, ele não traz a resposta. Quem traz são as próprias partes, ele apenas ajuda nesse diálogo, justamente para que as pessoas tragam soluções criativas nesse momento que elas não conseguem nem pensar, estão com problemas de caixa, o outro funcionário está sempre ali pedindo demissão. Então, assim, puxa, como as empresas perdem talentos em que vocês investem, né? Sendo que por uma questão de comunicação, aquele talento vai embora, né, depois de tanto investimento, por uma falha de comunicação. Então, saibam que existe a possibilidade de contar com a mediação para soluções duradouras, né, para essas relações duradouras, até com fornecedores, com clientes, que pode muito ajudar nesse diálogo construtivo de futuro. E eu aqui vou indicar alguns livros. Bom, todos do William Ury, ele é um excelente mediador, vocês podem já conhecer dos casos do Cassino, Pão de Açúcar. Ele dá essas técnicas maravilhosas de foco no problema e não nas pessoas, vá para o balcão, veja o problema de fora. O livro do Marshall, de comunicação não violenta, é essencial, maravilhoso. Todo mundo que for ler, depois me contem que se vocês gostaram. Ensina essa parte de comunicação não violenta, que é importantíssima para feedback, né? Não julgar, a observar, escutar a escutativa, escutar com a empatia, falar dos sentimentos, observar as necessidades e saber pedir, né? Como formular o pedido, se preparar para esse momento. Então, são livros que eu indico, William Ury e do Marshall, Comunicação Não Violenta. Vou pensar aqui mais outros, depois eu vou colocando para vocês, tá bom? Posso aproveitar as indicações de livro e dar mais uma? Depois de passar pelas adversidades todas, eu acho que um livro que eu acho que vale tanto para esse tema do feedback, mas que vale para tudo que a gente não está preparado na vida, é o Antifrágil, do Nassim Taleb, que você se prepara para o futuro, né? Para aquilo que não é previsto. Então, isso para mim não era previsto, agora é, né? Então, acho que esse livro Antifrágil vale a pena ser lido, né? E eu também queria falar que a gente, apesar de estar acabando o tempo, a gente não falou de uma coisa muito importante, que é dar e receber feedback para homens, né? Que eu acho que isso é uma diferença muito grande. A mulher tem que ficar se provando para, né? Você precisa buscar seu histórico de competências para dar um feedback para um homem. Quando um homem vem te dar um feedback, ele simplesmente é seu chefe.
né? Então, acho que isso a gente precisava de outro tempo para entrar nesse assunto, né? É verdade. E nós, mulheres, não somos preparadas para conflitos, né? Desde pequenas, as meninas, elas são sempre ensinadas a evitar conflitos, enquanto os homens, não, eles são ensinados a enfrentar os conflitos, né? Então, isso também interfere nos feedbacks, né? Eu acredito. Denise, você quer dar algumas palavras finais? Eu quero sim, quero dizer que foi uma delícia a conversa, realmente dá tema para outro aqui, ó, que é o feedback para os homens, né? Tem toda a razão, Velma. E assim, a gente falou muita coisa bacana, né? E foi muito legal o grupo, porque eu acho que ficou bem diverso, né? Eu olhei esse lado do mediador, o lado mais aqui do feedback puro, do desenvolvimento de carreira, a experiência da Velma muito legal, o case, enfim. Acho que foi bem bacana o conjunto, a condução, viu, Lu? Mas o que eu fico de tudo isso, né? Eu acho o seguinte, que vocês já devem ter ouvido isso em vários lugares, né? Mas 10% é o que acontece com a gente, 90% é como a gente reage a isso, né? Então, ainda o ambiente corporativo é masculino, ainda o ambiente corporativo existe, os cafezinhos entre os homens, o feedback mais constante, o apoio à carreira formal e informal. O nosso papel, né? Se esse cenário acontece, eu digo como parte, né, desse cenário, é ficar lá batalhando dia a dia para mudar isso na forma de ação, né? O quanto, então, independente de eu estar na liderança ou não, é isso que eu quero dizer. O quanto eu peço feedback, o quanto eu cutuco, o quanto eu vou lá e exijo mesmo para que isso aconteça comigo também no aspecto positivo e negativo, como eu falei. E aí eu acho que o outro lado da mulher como líder, que é uma atenção, uma mensagem final aqui, é quando você vai dar feedback, vai dar desenvolvimento de carreira, vai se posicionar, cara, vai fluido no seu estilo, né? Eu também vivenciei muita mulher no mundo corporativo se masculinizando para atender, né? E acho que isso até aconteceu anos atrás, né? Tinha muito disso, a mulher se masculinizava no mundo corporativo para conseguir se impor, para conseguir, até em termos da vestimenta, né? O terninho, não usa saia, não sei. Então, um monte de símbolos foram acontecendo, você tem que ser assertiva, direta, com uma comunicação agressiva para parecer homem, não tem nada disso, né? E cada vez mais não tem isso, e a gente tem que conseguir achar a nossa forma, e tem a nossa forma, usar a nossa habilidade, a nossa fortaleza, para conseguir dar o feedback do nosso estilo, desenvolvimento de carreira, o aconselhamento e a condução da nossa forma. Então, acho que é essa aqui minha reflexão final para todas nós. Ah, que legal. Obrigada, viu, Lu? Obrigada, Denise, obrigada. Né, então, aqui, eu acho que... O mundo corporativo ainda é antifeminista. Posso só fazer uma reflexãozinha final? Claro. Sim. Bom, eu queria agradecer e, dentro do que vocês falaram aqui no final, eu queria só deixar para vocês essa reflexão que conflito, ele sempre vai existir, ele é inerente à nossa vida. É como a gente lida com os conflitos. A gente tem conflito desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então, ele não vai embora, é como a gente vai lidar com eles. E nesse projeto do Café com Mediação, que a Lucimar citou, que é um grupo de network de ideias para difundir cultura de mediação em escolas, faculdades, empresas, administração pública, tem um projeto que é o Chocolate com Mediação, que a gente leva essas ferramentas de como você lidar com os conflitos, a escutativa, não julgar, até a mediação entre pares para as crianças. Nós precisamos preparar as nossas meninas do futuro nas escolas para essas ferramentas de escutativa, de escutar o outro com empatia, olhando as necessidades deles, até para que a gente possa ter um mundo diferente do que a gente está vivenciando. Porque conflitos, se a gente não tiver conflitos, desculpa, vocês não estão vivendo. É inerente à vida. Então, é como lidar com eles. Obrigada pela oportunidade. Excelente, Cristiana, excelente. Bom, queria agradecer a todas. Eu acho que a gente pode falar algumas palavras que ficaram fortes aqui, né? Então, escutativa, comunicação não violenta, liderança humanizada, vulnerabilidade, se preparar para o feedback, preparar as gerações para entender os conflitos e como lidar com eles, dar feedbacks mais objetivo para as mulheres, e acho que isso as mulheres também podem pedir estes feedbacks quando elas estiverem numa conversa e perceberem que estão recebendo feedbacks relacionados a comportamento e não as questões técnicas. Então, a gente também pode ajudar quem está nos dando feedback.
Quando damos o feedback, entendemos que o ser humano ele é um ser 360, né? Então existe sim as questões profissionais e pessoais que o ser não se divide e que a mulher tem essa sensibilidade de empatia. Enfim, tem muitos assuntos importantes aqui que nós falamos. Eu acho que a gente pode um dia, se for o caso, marcar mais uma conversa. Eu acho que ele foi bem aprofundado. Agradeço a todas. Não sei se alguém quer fazer aí mais uma pergunta para a gente finalizar, mas enfim, foi excelente e fica gravado lá no canal do YouTube, né? E falarmos sempre que mais importante do que o feedback, então, é o feed forward, né? Olhar para frente, como é que a gente pode construir algo melhor, um mundo melhor e sermos mais felizes, porque afinal de contas a gente está aqui para ser feliz, né? Então, que esse ser feliz seja também holístico em todos os sentidos. Gente, muito obrigada, foi um prazer estar com todos vocês. Até uma próxima, então. Obrigada. Até logo, gente. Parabéns, meninas. Parabéns. Sensacional. Obrigada, Cris. Obrigada, Tânia. Obrigada a todos. Valeu, gente, que orgulho desse Comitê 88, hein? Tô vendo as meninas aqui louca para falar que eu sou muito fã de vocês. Adorei ouvir tudo. Parabéns, foi show. E olha, gente, a Tânia, né, é uma personalidade aí, né, presidente da Associação de Recursos Humanos, não é isso, Tânia? É um prazer receber um elogio teu nesse tema. Uma honra, Tânia. Não, honra é ter vocês, gente, de verdade. Eu estou muito feliz de estar aqui, meninas, só falando rápido, porque a Lucimar está aqui, a Velma, a Cris, que estão, né, e a Denise falando, são pessoas que estão no 88, querendo fazer a diferença, né, Tânia Vilar, que a gente tem feito tanta live bacana, estou vendo a Sheila que está aí fechada, a Doris, e são assim, a gente tem feito um movimento muito legal de segundas e quartas, então, ouvir vocês, eu queria estar em todas, né, não consigo, mas eu estou muito feliz, e muito obrigada mesmo pelo tempo e por tanto conhecimento compartilhado, muito orgulho desse comitê. Obrigada mesmo. Obrigada. Bom ter você, Tânia. Obrigada, Denise. gente. Mamãe.